Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E a fala que a gente vai analisar agora é bastante esclarecedora. A gente vai ver o comandante Robson Farinazzo falando a respeito de como o Irã vai lidar com os Estados Unidos no contexto de um possível fim para essa guerra. Porque aparentemente eles estão por cima. Eles não vão ceder a pressões vindas dos Estados Unidos, até porque isso não é necessário. Vamos dar uma olhada nessa fala, mas primeiro quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem e compartilhem o material com os amigos. Isso ajuda a dar mais relevância junto ao algoritmo. E agora, sem mais delongas, vamos começar. Tem que estabelecer ganhos e perdas para estabelecer algum tipo de acordo de paz. O Irã deixou muito claro quais são suas reivindicações, que estavam incorporadas em grande medida naquele memorando de 14 pontos. Só que quando sai o memorando de 14 pontos, incorporando as reivindicações do Irã, controle sobre o Estreito de Hormuz, fim das sanções, reparação de 300 bilhões de dólares para a reconstrução do país e assim por diante, quando sai o memorando de entendimento, o Trump se desmoralizou. Todos os diários dos Estados Unidos, todas as redes de televisão, incluindo aquelas da extrema-direita, souberam ler o memorando e disseram: os Estados Unidos perderam a guerra. Isso daqui acabou sendo obrigado a aceitar todas as exigências do Irã. Exatamente. Isso foi um míssil contra a popularidade do Trump. A imagem do fortão do bairro Peixoto foi para o chão. E ele é aquela coisa que a gente sempre fala, o Trump é o típico valentão de bairro. Ele, na verdade, é só blefe. Ele gosta de pagar de uma imagem de grande líder e de líder imbatível mesmo, e pintar os Estados Unidos como uma nação que não pode ser derrotada, não pode ser superada. Mas dentro do contexto dessa guerra, eles levaram um baile do Irã. E agora o Trump está com dificuldade para conseguir um jeito de sair com o mínimo de dignidade desse conflito, no qual ele entrou muito por conta da sua relação com o Estado de Israel, que é, na verdade, Israel quem quer mais antagonizar o Irã, que ele vê como grande ameaça à sua própria existência dentro do Oriente Médio. E agora ficou ruim para o Trump. Teve que criar encrenca. Ou seja, ele teve que dizer, não é assim. Sou eu que estou dando as cartas, esse memorando aqui, vocês estão entendendo errado. E criou uma escalada que o Irã respondeu, e os Estados Unidos dobraram a aposta, o Irã dobrou a aposta, e teve uma hora, novamente, que os Estados Unidos tiveram que dizer, opa, o Irã está pedindo negociação, vamos parar para negociar? E o Irã diz, nós não pedimos negociação nenhuma, mas ok, o que vocês têm a nos oferecer? Porque Estados Unidos, segundo muitos analistas, o Farinazzo capaz certamente poderá ou não confirmar isso, os Estados Unidos não têm capacidade militar para essa escalada, ele não tem estoque de mísseis, não tem condições de dobrar a aposta, ao contrário do Irã, cuja capacidade militar se encontra relativamente preservada, apesar de ter sofrido duríssimos golpes durante esses já 6 meses, né, de conflito militar. Né? Então, esse é o cenário que a gente se encontra. Eu acho que o Irã hoje detém... eu esqueci de falar no começo do vídeo, falei que a fala era do comandante Farinazzo, mas o Breno Altman estava participando do mesmo episódio do Critiquei, e eles dois meio que complementam as falas um do outro. Então, vamos acompanhar também o que ele tem a dizer. As cartas decisivas desse conflito. A margem de manobra dos Estados Unidos é muito estreita. Os Estados Unidos não têm muitas opções. Os Estados Unidos têm uma opção que o Irã jamais teria, mas que os Estados Unidos não podem utilizar facilmente, que é a carta da bomba atômica. É do tipo, ok, nós vamos botar para quebrar. As consequências disso seriam incalculáveis, tanto do ponto de vista da situação geopolítica, quanto do ponto de vista da repercussão interna na opinião pública norte-americana, quanto do ponto de vista das consequências concretas de recorrer à bomba atômica. Isso não está no horizonte real, embora você tenha algumas vozes de lunáticos nos Estados Unidos. Fala, aperta o botão vermelho, né? Que vai ser Ele blefa muito, o Trump, né? Ele já ameaçou destruir a civilização iraniana uma vez, e agora, na última ameaça, ele ia impor ao Irã
Ele usa essa palavra, não sou eu. Iria impor ao Irã a maior onda de pânico e terror desde a Segunda Guerra Mundial. Seria o ataque mais brutal desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E desistiu. Disse, não, o Irã está pedindo para negociar, a gente recebeu o pedido de Omã, do Egito, do Catar. Não, nós vamos conversar. Que aí, no caso, são os países aliados aos Estados Unidos que estão fazendo pressão para que haja uma resolução nesse conflito, porque isso aí prejudica as economias de todos eles. Lembrando que eles, em sua maioria, são países exportadores de hidrocarbonetos. Então, o fechamento ou a dificultação da passagem pelo Estreito de Hormuz, ali que fecha o Golfo Pérsico inteiro, faz com que esses países tenham mais dificuldade para exportar os seus produtos. Então, as suas economias são prejudicadas. E por isso eles fazem pressão para os Estados Unidos para colocar um ponto final nesse conflito e parar com os obstáculos às suas exportações. Coisa que a gente já tem afinidade. Então é muito blefe, né? O Trump, o que ele é no fundo? Só para concluir aqui. O Trump é um corretor de imóveis. Como é que você vende um imóvel? Você tem que mostrar todas as vantagens desse imóvel e esconder todos os problemas. Eu não conheço nenhum corretor que chega e diz, olha, tem vazamento aqui. Tem um vazamento, tem um problema elétrico. Veja, tem tiroteio na rua. Deixa eu contar uma coisa. Sabe aquela linha de metrô que ia ser construída aqui? Não vai mais. Né? Então, ele é um sujeito que opera com essa cultura, sem nenhum demérito aos corretores de imóveis. Não estou aqui, só estou usando como figura de linguagem. Né? Então, ele opera com essa lógica. Né? E o problema é que do outro lado tem um cidadão que entra no imóvel, entende a eletricidade, entende de água, né? E vai dizendo, aqui a eletricidade não funciona. Ele vai sendo o tempo todo contestado pelo Irã. Né? Ele está perdendo, além da batalha militar, isso é que me impressiona, vou dizer de certa maneira, mas me surpreende. Ele está perdendo a batalha midiática. Isso é complicado. Algo no qual os Estados Unidos eram considerados imbatíveis. Mídia, né? Ele sempre foi de mídia. Não, e os Estados Unidos possuem uma longa tradição. Mas, por outro lado, isso não chega a ser uma coisa tão surpreendente, porque basta a gente lembrar da época da Guerra do Vietnã, em que os Estados Unidos perderam a batalha midiática, não porque o Vietnã do Norte tivesse uma infraestrutura de comunicação mais robusta, mas sim porque a própria imprensa dos Estados Unidos mostrava a forma como os seus militares estavam se desgastando naquela luta, mesmo que estivessem vencendo, e isso acabou fazendo com que a opinião pública se voltasse contra a guerra. E a opinião pública dos Estados Unidos agora também está contra essa guerra no Irã, porque está sendo custosa e eles não enxergam muito objetivo na manutenção desse conflito. Que, na verdade, os Estados Unidos estão lutando mais para responder aos anseios do seu lobby sionista. Ou seja, para responder aos anseios de Israel. Não tem tanto a ver com eles. E, mais uma vez, eles estão sendo massacrados nessa área midiática. E o povo está pressionando para que eles saiam da guerra. Eles estão sendo batidos. É que o soft power está também sendo diluído por conta das redes sociais e a abertura de novas redes. Aí quando o cara mente muito, assim, acaba, né? O cara já disse, alguém outro dia fez um cálculo de quantas vezes o Trump tinha dito que o Irã estava por um fio, né? Ou de que ele ia detonar um ataque fulminante, eram 98 vezes nesses 6 meses. Ele não tem mais credibilidade nenhuma. Da última vez que a gente conversou, comandante, foi muito incisivo, o senhor foi muito incisivo numa coisa que, por estratégia militar, que marcou, né? Tanto eu quanto o Geiger, a gente ficou pensativo, ficamos conversando por uma semana sobre isso, que é a questão do boots on the ground. O pessoal tem que pisar em terra para poder conquistar, que até agora não aconteceu. Então, se isso que o Breno está comentando, de desestabilizar o país, de poder controlar instalações militares ou de infraestrutura, precisaria ter tropa, e até agora ninguém pisou, ninguém saiu lá pisando.
Aí essa parte seria o que iria realmente matar qualquer chance que o Trump e o Partido Republicano têm de conseguir um bom resultado nessas eleições de midterm que vem chegando aí no final do ano. Se eles começarem a mandar soldados para lutar no Irã em solo e eles começam a receber cadáveres depois nos Estados Unidos, aí que o povo vai se voltar realmente contra a guerra, porque até agora está sendo lutada de uma forma meio indireta, com mísseis, drones e ataques de distância, de precisão. Se isso virar uma guerra com soldados em campo, aí eu acho que vai ficar muito ruim para eles. Entrando com tanques e tudo mais. A única coisa que tem é a Marinha ali tentando de alguma forma controlar ou afetar um pouco na questão do transporte marítimo por Hormuz. O que mostra aí talvez uma fragilidade militar ou uma estratégia para mim muito interessante que eu não estou enxergando de digo uma coisa mas faço outra, ou realmente é um blefe, mas que não tem surtido efeito. É o famoso pedido truco, mas o Irã pediu 6, né, nessa jogada. Qual que é a tua leitura militar um pouco dessa ação? Tem como abrir o Estreito de Hormuz só com o contingente, o equipamento militar americano? Nas condições atuais, não. O exército americano no Golfo foi destruído, a verdade é essa. Porque o Irã ele fez uns ataques que se você for ver, é pinpoint, né? É o alfinete. Ele foi pegando os radares, centros de comando, ele deixou as pistas intactas. Falou, vou deixar a pista intacta para você, mas não vai te servir para nada. Porque sem uma torre, sem um centro de comando, sem os tanques de querosene, sem os paióis de munição, sem radar, você faz o quê com uma pista? Na verdade, isso aí ecoa meio que um plano que os japoneses tinham para atacar Pearl Harbor em 41. Que o objetivo deles também era inutilizar aquela base. Era uma base, não exatamente uma base aérea, era mais uma base naval. Mas o objetivo deles era desbastar a infraestrutura existente ali para poder neutralizar a frota do Pacífico dos Estados Unidos. E como a gente sabe, eles não conseguiram o objetivo totalmente e aí deu no que deu, acabaram perdendo a guerra. Mas agora o Irã está fazendo uma varredura dessas bases militares que os Estados Unidos mantêm em países aliados, justamente para impedir um contragolpe. E parece que está dando mais certo, porque eles enfraqueceram muito a capacidade dos Estados Unidos ali no Estreito de Hormuz, que é justamente a porção do território que eles consideram mais do seu território que eles consideram mais relevante, mais estratégica, que é a costa do Golfo Pérsico, que vai até o Estreito de Hormuz. Ali é onde os iranianos são mais fortes, na verdade. Por isso que os Estados Unidos têm tido tantos problemas. É uma autoestrada, mais nada. Então ele foi destruindo as instalações, né? Eu desconfio, isso aí eu não tenho como provar, é uma relação minha, mas que o que os Estados Unidos estão sem munição mesmo, todo mundo já sabe. Eles não têm mais munição para continuar isso aí. A não ser que há um risco muito grande. Mas eu desconfio que parte dessas munições foi destruída no solo pelo Irã. Eles destruíram os paióis de munição. Então eles sabiam muito bem. O que me surpreendeu nessa guerra foi a capacidade da inteligência militar do Irã em levantar alvos. Então hoje você não tem condição de fazer um ataque terrestre, cara. Se a campanha aérea já está indo mal, que dirá um ataque terrestre. E outra, uma coisa que não está circulando aqui no Ocidente, principalmente no Brasil. Nós fizemos um trabalho disso domingo com alguns especialistas. O Irã está devastando as posições americanas no Kurdistão iraquiano. E isso não está sendo falado. Parece que eles estão operando dentro, inclusive. Todas as principais lideranças a favor dos Estados Unidos, as principais bases, os americanos retiraram as baterias Patriot do Kurdistão, porque já não tem como defender aquilo. Então, o que o Irã fez? O Kurdistão, para quem não sabe, é uma região que fica ali entre a Turquia, o Iraque, a Síria e o Irã, e que é ocupada pelo povo chamado curdo, que é um povo sem Estado, é o maior povo sem Estado do mundo. E eles são próximos aos Estados Unidos, então é por isso que tem infraestrutura militar americana ali naquela região, que os curdos eles dominam de facto, eles não têm o poder político sobre a região, porque não é um país deles, mas eles têm o domínio
efetivo daquela região. E os iranianos, obviamente, não iriam deixar aquela infraestrutura intocada, porque ela é muito próxima do território deles. No xadrez, chama mexer a torre para salvar o rei. Eles já mexeram a torre no Kurdistão. O Kurdistão está garantido. Então a fronteira noroeste do Irã é praticamente impermeável. Não tem o que fazer. E assim, a imprensa não fala disso, né? Para eles, o Kurdistão talvez nem exista. Mas o Kurdistão é uma peça-chave para o Irã e para o Iraque, e para os Estados Unidos também. Então, o que eles fizeram? Eles devastaram as posições americanas no Kurdistão. Isso está sendo pouco falado. Mas nessa brincadeira eles defenderam todo o flanco noroeste, que era onde os Estados Unidos poderiam entrar. Então a situação que você tem hoje é essa, uma situação militarmente, até porque a época do ano dificulta. Nós estamos no verão iraniano, o verão do Oriente Médio é horroroso. Você não consegue fazer operações ali. Você teria que esperar um clima mais ameno aí lá para, sei lá, setembro, talvez outubro. Eu acho muito difícil fazer Seria uma operação. Para funcionar, teria que ser uma operação numa escala. Ô Breno, é só lembrar do Saddam. Estamos falando de 400 mil homens. O Saddam tinha 1 milhão de homens. No mínimo 400 mil homens. Então, e aí tem a questão também da geografia, muito montanhosa no Irã, e aí você afunila passagens por alguns poucos locais que você consegue atravessar essas montanhas. Não é à toa que o Irã tem uma das civilizações contínuas mais antigas do mundo e conseguiu durante muito tempo manter sua soberania com diferentes dinastias, diferentes impérios, mas foi sempre uma região ali soberana persa, porque eles têm um território muito montanhoso e território montanhoso é difícil para se armar invasões de terra, por causa das barreiras naturais. Os iranianos defendem os passos e as montanhas defendem o restante do território. Então isso seria mais um problema para os Estados Unidos. E para a gente ver como é que uma potência se comporta num terreno montanhoso contra um país que sabe usar o território a seu favor, basta ver a invasão soviética ao Afeganistão nos anos 80. Os soviéticos saíram de lá escorraçados. Eles, apesar de terem uma capacidade militar muito maior do que os afegãos, rebeldes, eles acabaram sendo derrotados não só pela determinação dos lutadores, mas também por uma questão geográfica, porque o Afeganistão também é um outro país muito montanhoso. Então tem muitos lugares onde os combatentes nativos podem se esconder e muitos lugares que são fáceis de se defender. Você não vai abrir uma nova estrada. Não tem. E outra também, aquelas montanhas do Irã, você olha ali e dá para esconder tudo quanto é tipo de arma, cara. É um solo bastante rochoso, né? Que é muito difícil você penetrar com bombardeios aquele tipo de solo. Eles estão acostumados a cavar lá há muito tempo. Então é um cenário perfeito para emboscada. O Trump ele entrou num buraco. É uma verdade, ele entrou numa. Eu acho que assim, gente, ele se embriagou com o sucesso dele na Venezuela e dali falou: agora tudo vai ser assim, daqui para frente tudo é desse jeito. E não é. Acho que uns 10 presidentes americanos passaram por ele antes e não mexeram com o Irã porque sabiam que era um problema. Eu acho que todo oficial do Pentágono com algum discernimento e com honestidade consigo mesmo, você tem que ser muito, para fazer uma análise decente, tem que ser honesto consigo mesmo. Falar, eu não quero ser enganado e não quero enganar o público. E também a gente tem que lembrar que o Irã passou 8 anos lutando contra o Iraque nos anos 80, justamente enquanto a invasão soviética do Afeganistão acontecia também, e eles conseguiram resultados expressivos, apesar de terem perdido muitos soldados. Então, as administrações dos Estados Unidos anteriores sabiam que ali era um vespeiro que eles não deviam cutucar. Mas o Trump aparentemente não ouviu a voz da razão, resolveu mexer com o Irã e o resultado está aí. Agora eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão toda. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. E eu agradeço a todos por assistirem e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um abraço e valeu!